Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, nós vamos discutir o impacto da reforma da Previdência Social. A reforma da Previdência impacta o futuro do país. Milhões de brasileiros serão atingidos. Com o final da votação da reforma trabalhista, a Previdência retorna à cena pública. Para discutir o impacto da reforma da Previdência no domínio público de hoje, nós convidamos a doutora Jane Berwanger, que é doutora em Direito Previdenciário, mestre em Direitos Sociais e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela também é professora de Direito Previdenciário em várias instituições do país. Também é nosso convidado o doutor Anderson de Tomasi Ribeiro, que é advogado especialista em Direito Previdenciário, membro da Comissão de Direito Previdenciário e Securitário da OAB de Caxias do Sul e também professor de pós-graduação na área previdenciária. Doutora Jane, vários países do mundo, diante da mudança demográfica, acabaram realizando reformas da Previdência. O Brasil, diante das mudanças que estão acontecendo, é necessário efetivamente, já que nós tivemos em vários momentos, né, no final da década de 90, nos anos 2000, mudanças, é necessário hoje efetivamente uma mudança? Nós não somos contra uma mudança na Previdência, nós somos contra a reforma. Mas a proposta apresentada ao Congresso Nacional, ela mexe basicamente em benefícios e atinge principalmente as pessoas mais pobres. Uma reforma previdenciária deveria se pautar também pela questão da arrecadação. Então, a gente tem observado, inclusive na CPI da Previdência, que está em discussão no Senado, que existem grandes devedores, existem formas, mecanismos de desvios de recursos, desonerações, desvinculações e deixa de entrar dinheiro para o caixa da Previdência. Só que a reforma não falou absolutamente nada disso. Por outro lado, a gente percebe nos benefícios que 2/3 dos benefícios da Previdência Social são de salário mínimo. Então, na verdade, está se mexendo justamente na parcela mais pobre da população. Claro que o servidor público também está entrando na reforma, mas com relação ao servidor público, é importante a gente esclarecer que a principal reforma já foi feita, que várias mudanças aconteceram em 98, em 2013, em 2005 e em 2012. Uma das coisas que as pessoas muito comentam é de que o servidor público ganha muito, ganha mais do que os do INSS. E os servidores públicos federais e de vários estados, inclusive municípios, já tiveram instituída a Previdência Complementar a partir de 2012. E a partir dali, quem entra a partir dali já não ganha mais do que o mesmo teto do INSS. Acontece que uma reforma previdenciária, por mais dura que ela possa ser, ela não tem efeitos imediatos. Então, não adianta você ficar mexendo de ano em ano. Na verdade, isso já foi feito, a maior parte já aconteceu. É possível ainda alguns ajustes? Claro que é. Só que aí deveria ser um pouco melhor discutido e não vender a ideia de que a reforma da Previdência vai salvar o caixa do governo, vai resolver o problema de ajuste fiscal, justamente porque esse efeito é a longo prazo. Doutor Anderson, já havia pactuado um debate bastante intenso com os trabalhadores, com os empresários, o tema 85-95. Né? Essa fórmula, ela soma tanto o tempo de contribuição como a idade. E essa fórmula, ela teria uma evolução em 10 anos, se não me falha a memória, para 90-100. Né? 90 mulheres, 100 homens. Quer dizer, somando, portanto, esses dois elementos. Isso já não era um bom caminho para exatamente buscar uma solução a longo prazo para a reforma? Eu não tenho dúvida que sim. A Previdência, no caso? Claro, eu não tenho dúvida que sim, porque tanto a fórmula 85 quanto 95, ela permanece o tempo mínimo de contribuição em 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então, preserva as aposentadorias precoces, que as pessoas irão se aposentar com menos tempo. Por exemplo, a sugestão da reforma é 25 anos, ela diminui o tempo de contribuição. Com 85 e 95, isso jamais aconteceria, porque se permanece os 30 e os 35. O que acontece? Com os 30 e 35, e conforme os anos vão passando, a idade também vai se elevando, porque a soma da idade, mas o tempo teria que ser 85 para a mulher e 95 para o homem. Então, quando nós chegarmos aos 100,
Dificilmente nós teríamos pessoas se aposentando com 40 anos de idade, 45 anos de idade. A idade mínima acaba também se elevando. E, obviamente, seria uma grande iniciativa, mas sequer tem regra de transição sobre essa matéria na reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela esquece com 85/95, ela sequer menciona 85/95. Com a vinda, passando a PEC 287, o 85/95 não tem regra de transição, acabou. Ou a pessoa se enquadra na promulgação da lei, ou ela não terá direito de encaminhamento daqui 30, 60, 90 dias depois da promulgação da lei. Se eu puder ajudar, Sim, um dos doutora. grandes problemas que a gente observa é justamente nas regras de transição. E o relator fez ainda pior do que a proposta do governo, que a proposta do governo tinha uma regra de corte aos 45 anos para a mulher e 50 anos para o homem. E o relator passou para 53 anos de idade para a mulher e 55 anos para o homem, aumentando gradativamente. Então, a pessoa fica correndo atrás da aposentadoria que não alcança nunca. Então, em muitos casos, vai acontecer isso. Ou seja, nós tivemos uma mudança em 2015, que é a Fórmula 85/95, e, digamos, se for o caso, for aprovada esse ano, sorte das pessoas que se aposentaram entre 2015 e 2017. Então, nós temos um vácuo aqui, né, da pessoa de sorte mesmo, assim, tirou a loteria de conseguir ter se aposentado nesse período, porque ela conseguiu uma aposentadoria sem fator previdenciário, com a Fórmula 85/95, mas não foi afetada pela PEC. E aí vem uma regra completamente dura para frente, muito difícil, não só com relação ao acesso ao benefício, a ter concedido o benefício, como também com relação aos valores. Porque a Fórmula 85/95 é 100% da média das contribuições. Não tem fator previdenciário, não tem redutor. Aí, com a nova regra, aí começa com 70%, vai aumentando. Quer dizer, você tem ali um período apenas de total valorização do tempo de contribuição. Para trás não tinha e para frente também não. Doutor Anderson, é possível, a doutora Jane colocou essa questão do ajuste fiscal, eu vejo muitas, às vezes, entrevistas ou mesmo algumas colocações que o governo federal faz, dizendo que nós teremos uma grande economia. Mas a economia hoje ela está muito restrita à retirada de direitos para pessoas que muitas vezes estão em situações de fragilidade, né? É possível falar em resultados imediatos quando nós estamos discutindo questões que muitas vezes vão levar 20, 30 anos? No mínimo, né? Esse período no Japão, na última reforma, os impactos estão sendo projetados em 40 anos, né? Então, não tem como. O que vai acontecer é o que vem ocorrendo hoje, que é a Operação Pente Fino nos auxílios-doenças. 90% de todos os benefícios são indeferidos administrativamente. Então, obviamente, o governo, várias pessoas hoje estão sendo chamadas para irem nas agências, seus benefícios estão sendo cancelados, e aí sim, naquele mês houve uma redução de tanto. Só que é uma redução por um determinado período, porque muitas dessas pessoas procuram seus advogados e acaba entrando com processos judiciais e o bolo fica maior, porque aí Mas isso judicializa ainda mais. Acaba, né? Judicializando, exatamente. Claro, não 100% dos benefícios indeferidos, né? Grande parte desses benefícios vão para a justiça, né? E acabam os juros e a correção monetária que o governo está pagando em relação a isso é um valor astronômico. Sem falar, né, doutor Anderson, do custo do processo. Exato. Porque é o mesmo Estado que banca o judiciário, é os mesmos tributos que bancam toda a estrutura. Então, para um processo judicial, quanto custa esse processo? Quantas pessoas trabalham nele? Quantos servidores são acionados, digamos assim? E isso parece uma conta que o governo não faz. Então, ele resolve de imediato, maquia ali uma redução, só que logo ali adiante isso volta já com um custo ainda maior. Doutora Jane, a Organização Internacional do Trabalho ele fez uma reprimenda em razão da reforma trabalhista, né, de que efetivamente feriu as normas, no sentido que deveria não ser um debate assodado, né? Isso exigiria uma pactuação maior, uma discussão com a sociedade. Isso não está acontecendo novamente na reforma previdenciária, porque nós tivemos audiência só a partir de uma proposta, e não antes dela, né? E ainda assim, primeiro que antes da proposta apresentada, o governo soltava notícias, né? Não fez uma discussão.
fez inúmeras reuniões com banqueiros e fez 2, 3 com centrais sindicais. E, a partir da apresentação da proposta, aconteceram coisas muito estranhas, como, por exemplo, em um dia, o relator na CCJ apresentou o parecer da admissibilidade. E aí ele dizia o seguinte: é apenas admissibilidade. Como assim apenas? É saber se a proposta de emenda à Constituição fere o texto atual da Constituição Federal. Isso não é apenas, isso não é pouca coisa. Isso deveria ter uma profundidade muito maior. E se não fosse assim, todo um trabalho feito no Congresso Nacional, a intenção do governo era, em março, já ter aprovado tudo, sem quase, considerando que há 2 meses de recesso nesse meio tempo, quer dizer, sem quase discussão nenhuma. Então, a sociedade é que fez audiências públicas, se mobilizou, esclarecimentos, não foi o Congresso Nacional e não foi o governo. Quer dizer, as pessoas passaram a discutir isso e levar até para o interior, em audiências públicas, etc., essa discussão. Então, realmente, da parte do governo, não houve, em momento algum, intenção de discutir. Pelo contrário, o objetivo era aprovar o mais rápido possível. Doutor Anderson, esse assodamento não pode prejudicar? Não. Porque nós temos aí todo um impacto, né, de futuro, milhões de pessoas. Não tenho dúvida, né? A doutora Jane comentou a respeito das audiências públicas, né? Eu fiz muitas audiências por meio da OAB, da subseção de Caxias. Nós visitamos vários municípios no interior e é muito interessante, né, o desconhecimento em relação à reforma, né? Semana passada eu dei uma palestra num sindicato patronal e eu vinha buscando o patronal porque é justamente esse que nós precisamos entrar, que é o que tem mais dificuldade de entender. E eles ficam apavorados quando nós começamos a mostrar que a Previdência ela é superavitária, ela não é deficitária, que o governo vem trabalhando com propagandas, gastando milhões de reais em horário nobre com o nosso dinheiro, né? Dizendo como é que é reformar hoje para garantir o amanhã, como dizendo, se nós não tivermos reforma, nós não vamos ter dinheiro para pagar seu benefício. E é muito importante a preocupação das câmaras de vereadores do interior. Por quê? Porque todas elas fazendo moções, né? Essas moções chegam aos deputados e até eu fiquei bastante feliz quando eu fui visitar um dos nossos deputados da base governista e ele tinha uma pilha de moções. Ele disse: Anderson, nós guardamos todas as moções e levamos em conta, sim. Eu levei uma moção de 12 cidades, né, contrárias à reforma da Previdência, inclusive foi lida em plenário essa moção, e a gente sente que esse impacto é importante. A ligação para o deputado, o e-mail para o deputado, fazer chegar no deputado o entendimento da base, porque quem é que vai fazer a campanha eleitoral para o deputado? É o vereador. É o vereador que vai ajudar, então é importante com que as pessoas comecem a manifestar e essa informação chega lá em cima para eles terem noção do que está acontecendo lá embaixo. A senhora acredita que é possível, né? Nós estamos vendo um momento de turbulência política, né? Mas apesar disso a reforma trabalhista foi aprovada, né? Está no horizonte a questão da aprovação da reforma da Previdência? A reforma da Previdência tem 2 pontos diferentes da trabalhista. Primeiro, que ela é uma emenda à Constituição. Então, os principais aspectos de alteração precisam ser feitos com um quórum qualificado no Congresso Nacional. Esse é o primeiro problema. Por que isso é um problema para o governo? Porque ele precisa mais do que maioria simples. Se tivesse a mesma votação que teve a trabalhista, não teria aprovado a previdenciária. Então, esse é o primeiro problema. Ele poderia fazer, falando juridicamente, ele poderia fazer uma medida provisória, um projeto de lei para alterar uma série de coisas. Poderia. Só que aí ele teria que fazer uma escolha de não alterar nada para o servidor público. Porque servidor público está tudo na Constituição. E aí perderia grande parte do discurso de legitimidade da reforma, que é também abranger o servidor público. E a segunda questão da reforma previdenciária, então, além do quórum qualificado, a reforma trabalhista ela atinge basicamente os empregados. A reforma previdenciária atinge muito mais gente. Atinge os trabalhadores rurais, atinge os servidores públicos, atinge os autônomos. Então, ela tem uma abrangência muito maior. Ela tem um impacto muito maior em termos de número de pessoas do que a reforma trabalhista. Então, dados esses dois aspectos, eu vejo que hoje não há a menor possibilidade de fazer de levar adiante essa aprovação.
Claro que o governo joga muito, e a gente tem visto aí os últimos dias esse jogo todo bastante escancarado, digamos assim, né? Essa compra de a liberação de emendas, troca de, enfim. Mas isso tem um limite. Vai chegar um ponto, ele não vai conseguir trocar o deputado que está lá no plenário. Aquele que saiu da CCJ, por exemplo, ele está mais revoltado do que ele estava antes. Então, isso tem um efeito... E tem eleição também. Exatamente. E aí tem esse aspecto... Todos vão estar sobre a análise do cidadão. Os economistas falam que a janela para a reforma da Previdência, ela fecha em outubro. Porque a partir de outubro já se começa a projetar a eleição do ano que vem. E eu diria assim, o governo desgastado do jeito que está, como disse uma brincadeira outro dia, que o Temer consegue perder para a margem de erro, né? Se a eleição fosse hoje. Dizer, como é que um governo desgastado como está, envolvido em corrupção, vai querer que o pobre abra mão do seu benefício? Por isso, me parece uma questão mais profunda de legitimidade do próprio governo em tocar a reforma. Então, concluindo, penso que uma reforma só poderia se reiniciar a discussão em janeiro de 2019, com o governo eleito, com outras propostas, tratando claramente disso no período eleitoral, colocando as suas propostas na mesa, fazendo uma ampla discussão que a sociedade realmente possa participar. E não como foi feito agora, falando, por exemplo, uma das coisas que mais me chocou foi... Para tentar aprovar a reforma da Previdência, o governo abriu mão de receitas dos municípios, naquela medida provisória que isentou juros e multa. Não estou aqui criticando nem julgando os municípios, os prefeitos, mas é extremamente contraditório o discurso. Para aprovar uma reforma, para economizar, ele abre mão de receitas agora. E são receitas certas, porque se tem alguém que vai pagar, é o município e o Estado para a União. O que a União fez com o Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul não pagou, bloqueia as contas. E ela tem condições de fazer isso com os municípios. Então, não era uma dívida perdida. Então, ele abriu mão porque quis, por uma decisão política. Agora, isso coloca o discurso em xeque. Como é que ele diz que falta dinheiro e abre mão de recursos? Então, me parece que isso tudo precisa ser colocado à mesa também. Doutor Leandro, nós vimos que há muitos riscos, né? Mas há aspectos positivos nessa reforma? Digamos que ela viabilizada, ela traz... Essa reforma, não vejo aspectos positivos, né? Só para nós termos uma ideia, eu venho defendendo já um bom bocado a questão da aposentadoria especial. São pessoas que têm contato com agentes nocivos, pessoas que recebem insalubridade, periculosidade. A reforma simplesmente acaba com a aposentadoria especial, hoje de 15, 20 ou 25 anos, dependendo do grau do contato com o agente nocivo que as pessoas têm esse trabalho, né? Por exemplo, se nós pegarmos um frentista que hoje teria direito a uma aposentadoria de 25 anos, ele só vai ter direito a essa aposentadoria se ele comprovar que aquele contato com o agente nocivo lhe causou algum prejuízo à saúde. Quer dizer, tu está transformando uma aposentadoria especial em aposentadoria por invalidez. E mais, quem é que vai pagar essa conta? Não vai ser o INSS. Por quê? Porque hoje tem as tais das ações regressivas. A Procuradoria do INSS entra com ação contra a empresa que causou prejuízo à saúde do empregado. Então, a aposentadoria especial, ele vai provar que teve contato com agente nocivo e esse agente nocivo lhe causou prejuízo. Quem é que vai pagar a conta? A empresa. Então, ele cria algumas regras que sequer ele vai pagar. A aposentadoria por invalidez 100%, mesma situação, né? Se causou algum prejuízo à saúde vinculado ao trabalho, 100%. Se não, cai na regra de 70% e assim vai crescendo. As pessoas só vão ter direito a se aposentar com 100% com 40 anos de trabalho. Quem é que consegue ter 40 anos de trabalho? Não necessariamente. Ele pode ter 34, ter ficado um ano sem trabalhar e volta. Não precisa ser sem nunca ter perdido o vínculo. Mas tem que ter 40 anos de Mas a questão é quem é que tem 40 anos, né? No último levantamento que nós fizemos, a mulher, por exemplo, ela não consegue chegar a 25 anos de... Média 22. 22. 56% das mulheres conseguem chegar a 22 e os outros 44 não vão se aposentar? Quer dizer, o governo, quando lançou os 25, ele já sabia disso. É óbvio que ele sabia disso. Ele não ia fazer uma proposta onde ele inserisse pessoas. Ele quer restringir as pessoas. Então, teremos mulheres, uma grande parte das mulheres, que não vão conseguir chegar no tempo mínimo de 25. Quem dirá aos 40 do 100%. Quer dizer,
Quem vai se aposentar com 100%? Inviável, né? A Inviável. região Nordeste, na região Nordeste do país, a média de contribuições anuais é 6. Então, a pessoa precisa 50 anos para chegar a 25 anos de contribuição. Não é 40, é 50. Significa que ele trabalhou meio período no ano. Isso, Com carteira a média. assinada, Claro que você tem mais e menos, mas é uma média muito baixa. Então, isso tudo parece que é completamente porque é 40 anos de contribuição efetiva, né? Isso. Completar pode ser Isso. 45 anos de trabalho, mas tem que ter 40 anos de contribuição. Ele pode se aposentar aos 25, com valor menor. Só que se a pessoa contribui 6 meses por ano, para chegar a 25 anos de contribuição, ela vai levar 50 anos. Doutor Jane, isso não pode levar, talvez, a um outro problema, quer dizer, as pessoas deixarem de acreditar na Previdência Pública e buscar outras soluções, por exemplo, sistema privado, porque isso também pode levar a uma desconstrução e desconstituição da Previdência Pública no país, na medida que os jovens, por exemplo, não contribuírem mais. Não há esse risco? A Previdência Social, em certa medida, descontando o empregado, que o empregado tem desconto na fonte, em todas as demais situações, o autônomo, por exemplo, por mais que a lei obrigue ele a pagar, na prática ele vai pagar se ele estiver convencido. Ou pode ser que ele pague sobre o salário mínimo, mas poderia pagar sobre o teto. Então, na prática, acontece isso. E eu comparo essa situação a um banco, porque a pessoa está tirando dinheiro do bolso e está botando num banco para futuramente receber a sua aposentadoria, certo? A Previdência Social nada mais é do que um gestor do dinheiro dos segurados. Então, se a pessoa está botando dinheiro no banco, se ela chega lá para o gerente do banco e diz o seguinte, olha, eu tenho um dinheiro aqui que eu quero depositar para futuramente, quando eu tiver idade avançada, eu resgatar esse dinheiro. Chega para o gerente e diz o seguinte, eu só quero saber se o banco não vai quebrar, para eu poder botar o meu dinheiro ali. E o gerente diz assim, vai quebrar. É isso que o governo está fazendo. Está dizendo para as pessoas que ele não é confiável, que a Previdência vai quebrar. Não botem o dinheiro aqui, que aqui vai quebrar. Esse efeito, o pior efeito de toda a discussão da reforma, para mim, é esse. É desacreditar o sistema previdenciário, que se levou muitos anos evoluindo, crescendo, melhorando até atendimento, uma série de coisas, para agora chegar em pouco tempo e dizer assim, não põe dinheiro. Não põe dinheiro aqui que vai quebrar. E aí não tem como não pensar que tem algum objetivo por trás disso, que pode ser a previdência privada, que aumentou muito no ano passado, justamente a partir da discussão da reforma. Nós já tivemos um crescimento ano passado. Ano passado de 21%. Em 8 meses do ano passado, cresceu 21%. Eu não tenho os dados finais do ano passado, mas é um crescimento para um ano, tudo em função da discussão da reforma. E a grande questão é quem é que tem condições de pagar R$100 por mês para uma previdência privada, né? Eu ouvindo o deputado Arthur Maia, num programa de televisão, de debate, ele dizendo, não, mas é um incentivo à aposentadoria privada. Mas quem? Né? O cidadão que ganha R$1.000 por mês, se tiver que economizar 100, ele sai da carne de segunda e vai para o alcatra. Ele não vai pensar no futuro dele porque ele precisa botar comida na mesa. Ele vai comprar aquele remédio que talvez o posto de saúde não tenha naquela semana. Quer dizer, é ilusão achar que as pessoas, que 90% da população, talvez 10% consiga fazer aposentadoria privada, no máximo, né? E os outros 90%, eles vão depender única e exclusivamente do INSS, que vai ser a única fonte de renda deles na velhice. Que é o que aconteceu com o Chile, que no final da história, o Estado teve que criar um benefício para as pessoas de idade avançada, porque tinham muitos indigentes que não tinham sua aposentadoria, ou porque o sistema quebrou, ou porque o valor era muito baixo. Então, esse é o efeito possível também no Brasil. Queremos, então, agradecer aqui a participação da doutora Jane Berwanger e também do doutor Anderson de Tomás Ribeiro, que nos trouxeram luzes para esse debate tão importante para o futuro do nosso país. Quero agradecer a participação e as contribuições. Nós deixamos aqui as nossas redes sociais para as tuas sugestões, ideias, propostas para o programa, temas que tu desejas que a gente discuta aqui no Domínio Público. Nós agradecemos a tua audiência e nos encontraremos na próxima semana. Até lá! Para nós, auditores fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul,
a sociedade gaúcha está em primeiro plano. Por isso, trabalhamos para buscar recursos para o Estado investir em saúde, segurança, educação e infraestrutura. Conte sempre conosco. Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise do Estado. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é para você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without a stress. Verão é para relaxar. Passe no Zafari para aproveitar.